Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que muita gente também me pergunta e o assunto é relação A sobre M ou F sobre M. É um parâmetro que é primordial, essencial, de suma importância para quem quer operar o sistema de louros ativados com excelência. Então, se este assunto te interessa, com certeza você vai aprender muita coisa nesse vídeo hoje. Vem comigo! Pessoal, a relação F sobre M, que vem do inglês, né, Food and Microorganisms, a gente para o português traduz, né, alimento, micro-organismo, é essencial para a gente operar bem o nosso sistema de louros ativados. Por quê? Essa relação é o equilíbrio da planta, né? É quanto eu tenho de alimento entrando para a quantidade de micro-organismos que a gente tem. Então vamos lá, a gente vai fazer uma festinha de fim de ano e eu tenho 10 pessoas, daí eu compro 300 salgados. Então, legal, uma quantidade equilibrada, né? Você pode até ter uma sobra ali, alguém não está com tanta fome assim ou não quer comer, mas está mais ou menos equilibrado. Mas imagina vocês, eu continuo com as 10 pessoas e chega 1000 salgados, né? Então é muito salgadinho para poucas pessoas. Vamos levar em consideração que não pode levar para casa para comer no dia seguinte. Então é uma quantidade, uma sobrecarga de comida para tão poucas pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho, sei lá, 300 salgadinhos, mas eu tenho 100 pessoas para comer, começa a fazer falta, né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio. No lodo ativado é a mesma coisa. A quantidade de micro-organismos tem que ser proporcional à carga orgânica, né? A DBO que está entrando no tanque de geração. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as reais consequências, né? O que a gente vai ver de consequência ou no nosso efluente tratado, ou até mesmo dentro do tanque de geração, quando essa relação está muito alta ou muito baixa. Daqui a pouquinho a gente explica mais. Então vamos à fórmula. Para você calcular a relação A sobre M, você vai precisar de vazão, a vazão que está entrando dentro do reator biológico, vezes a DBO de entrada, dividir pelo volume do reator e SSV do tanque de geração. Então vou colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? O Q é de vazão, o S0 é de DBO. Opa, deixa eu colocar um embaixo do outro. Vazão. O V é o volume do tanque de aeração e o X, vou colocar aqui no cantinho porque não cabe, XV é o SSD do tanque de geração, ok? Então, se você não tem, e isso infelizmente acontece, muitas plantas que a gente visita não tem medidor de vazão na entrada. Aliás, não tem medidor de vazão em lugar nenhum. Isso aí já é um grande problema. Então, fala lá com o seu chefe. Preciso comprar um medidor de vazão decente para a entrada. Você precisa de DBO de entrada. Ana, eu não costumo medir a DBO. Não tem problema. Você pode fazer pela DQO, né? Na verdade, você vai pegar a sua DQO e vai dividir pelo valor da relação que tem em DQO e DBO. Então, vamos supor que você, há um ano, todos os dias você faz DQO e DBO. Fez DQO e DBO durante um ano e você descobriu que a sua relação, quando você divide a DQO pela DBO, dá 2. Logo, você vai pegar a sua DQO e vai dividir por 2 para ter a DBO que vai entrar nessa conta, tá bom? Então, se você nunca fez DBO na vida, aí não tem jeito. Você tem que começar a fazer para fazer essa relação com a DQO, ok? Beleza, você vai precisar do volume do seu tanque de geração, que é fixo, né? E o SSV do tanque de geração. Como é que eu sei se eu estou dentro da faixa ou estou fora da faixa? Tá? Lodos ativados convencionais, aqueles que trabalham com a idade do lodo um pouco mais baixa, a relação ideal é entre 0,3 e 0,8 quilos de DBO por quilo de SSV por dia. Agora, se você tem um tanque de aeração prolongada, aqueles que trabalham com a idade do lodo mais alta, então essa relação pode ser de 0,08 a 0,15 kg de DBO por quilo de SSV por dia. Então, só lembrando aqui, gente, a vazão
que você vai usar aqui nessa fórmula tem que estar em metros cúbicos por dia, ok? O volume do seu tanque de geração também tem que estar em metro cúbico. E a DBO e o SSV em miligramas por litro, ok? Então vamos a alguns exemplos de cálculo. Nesse exemplo eu vou estar usando uma estação que trabalha por aeração prolongada. Então a faixa de relação A sobre M que eu espero é que seja entre 0,08 e 0,15, ok? Então essa ETE tem uma vazão de 1.000 metros cúbicos por dia, uma DBO de 500 miligramas por litro. O volume do tanque de geração é de 2.000 metros cúbicos e o SSV do tanque de aeração é de 2.500 miligramas por litro. Façam as continhas aí na calculadora. O resultado dá 0,1 quilos de DBO por quilo de SSV por dia. Então tá dentro dessa faixa aqui, concorda comigo? Entre 0,08 e 0,15. Ok, muito provavelmente essa planta tá operando bem, não tá tendo nenhum problema grave ali, sei lá, de arrasto de sólidos ou de eficiência. Pode ser que tenha outros problemas ocorrendo, mas não pela relação A sobre M, ok? Beleza, agora vamos para outro exemplo. Nesse exemplo, tudo continua como antes, tá? A vazão é igual, o SSV é igual. O que mudou? Entrou o dobro de DBO, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma relação A sobre M de 0,2 kg de DBO por quilo de SSV por dia. Concorda comigo que está acima de 0,15? Então, essa estação está trabalhando fora do padrão em relação a este parâmetro A sobre M. E agora eu quero mudar um pouco os parâmetros. Beleza, está fora. O que eu faço nesse caso aqui para melhorar a minha relação A sobre M? Bom, vocês estão vendo que o que aconteceu aqui foi que a DBO aumentou. Muito difícil eu chegar lá para o pessoal da produção e falar, olha gente, para de produzir aí, porque a minha DBO está muito alta aqui na entrada e agora eu tenho que reduzir a minha relação A sobre M. Não dá, né, gente? Então, nesse caso, sempre pensem nisso, tá? A relação A sobre M, a única forma real de você trabalhar em cima dela, de você alterar, é sempre com relação aos sólidos, tá bom? Ana, eu não posso mexer na DBO? Pode. Você pode, sei lá, realmente reduzir a produção, num caso assim, ou se vamos supor que o problema é que falta DBO, você pode adicionar uma fonte de alimento? Pode, mas não é o mais fácil de se fazer, certo? Normalmente, o que é mais viável é mexer sempre na concentração de sólidos. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui o SSV, vou diminuir o descarte de sólidos para eu poder aumentar o meu SSV dentro do reator para equilibrar com a quantidade de DBO que está entrando, que é maior. Então, vamos supor que eu aumente para 3.500 o meu SSV. Logo, a minha relação A sobre M vai voltar para 0,14. Está dentro dessa faixa aqui. E aí a gente tem um ambiente bem equilibrado. Agora vamos voltar para aquele nosso primeiro exemplo lá, né? Onde eu tenho a vazão de 1.000 e eu tenho aqui uma DBO de 500 miligramas por litro. Porém, a minha taxa de sólidos está bem alta, o meu SSV está em 4.500 miligramas por litro. Isso por si só, gente, já é um motivo, né, para a operação ficar preocupada. Porque um lodo ativado com aeração prolongada, trabalhar com uma concentração de 4.500 de SSV já é um pouco alto para o sistema realmente, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Um caso onde eu tenho muitas bactérias para pouca carga entrando. Qual que vai ser, então, o resultado do meu A sobre M? 0,05. Então, tá abaixo do limite mínimo aqui recomendável para aeração prolongada. Então, nesse caso, novamente, o que eu vou ter que fazer? Aumentar aqui o meu descarte de lodo para eu equilibrar essa relação sobre M. Então, vamos supor aqui que eu trabalhe com 3.000 miligramas por litro, né? No primeiro exemplo, eu tinha falado 2.000, já estava dentro, então, eu quero diminuir um pouco, 3.000. Então, eu já volto para uma relação muito boa, 0,08, né? Então, se eu quiser trabalhar
com uma relação já um pouquinho mais para dentro aqui da faixa, né? Eu vou ter que descartar um pouquinho mais de lodo. Então aí você vai mexendo nesse descarte de lodo para você conseguir equilibrar a relação A sobre M. Até aqui tudo bem? Espero que vocês estejam então entendendo a fórmula. Esse é um parâmetro que você tem que me calcular aí pelo menos uma vez por semana, porque à medida que você vai mudando a sua DBO ou mudando a concentração de sólidos no reator, vai mudando essa relação e você tem que manter sempre em equilíbrio. Então, uma vez por semana é suficiente para fazer o cálculo, ok? Agora uma pergunta. Ana, eu não tenho o hábito de medir SSV, eu não tenho MUFLA lá no meu laboratório, eu só meço SST. Dá para usar também? Também dá, só que aí muda um pouco aqui os valores dessas faixas, tá? Então, se você vai fazer o cálculo com SST, para lodos ativados convencionais, a faixa ideal é entre 0,2 e 0,5. E se você trabalha com aeração prolongada, o ideal então fica entre 0,05 e 0,15. Tá? Então é um pouquinho mais baixo aqui. Isso é para SST. Se você calcula então, se você faz análise de SSV, aí é o valor anterior, ok? Agora aquela pergunta que todo mundo me faz. Beleza, se eu estou fora da faixa, tanto para baixo quanto para cima, ou seja, se eu tenho uma relação A sobre M muito baixa ou muito alta, né, acima dessas faixas que eu coloquei aqui, que consequências eu vou ter de fato no meu tratamento? Então vamos lá. Quais são os indicadores de baixa relação A sobre M? Normalmente, quando isso acontece, você vai ter um problema de bulking filamentoso. O famoso e temido bulking filamentoso, tá? E as espécies de filamentose que causam o bulking por causa de baixa relação A sobre M são as espécies tipo 0041, 0675, 1851 e 0803. Vou colocar um vídeo aí ou uma foto para vocês verem um bulking de uma dessas espécies, tá bom? E se o problema for o contrário, eu estou com uma relação A sobre M muito alta, que tipo de desequilíbrio eu vou ter? Então, nesse caso, você também vai ter Olha, o bulking filamentoso, normalmente a consequência dele é o quê? Arraste de sólido, certo? Aqui você também vai ter um arraste, porém, por outro motivo, não vai ser mais relacionado às filamentosas. Aqui você vai ter um floco com crescimento muito disperso, que nem esse aí do vídeo, tá vendo? Olha como esse floco ele é muito fraquinho, disperso, né? Ele tem muitos buracos dentro dele, é um floco muito leve, que dá um IVL muito alto para o seu sistema e, consequentemente, você vai ter um arraste de lodo. Em alguns casos, a gente também tem uma relação muito alta com EPS, tá? O lodo fica aquele lodo viscoso, um bulking viscoso. Então, você pode ter essas duas consequências. Eu já mostrei vários vídeos aqui no canal falando tanto sobre crescimento disperso como sobre EPS, mas essas são as consequências de uma planta, né, de um lodo ativado em desequilíbrio da relação alimento-micro-organismo. Então é isso, eu verdadeiramente espero ter ajudado vocês com essas informações. E se você gostou, eu te peço para dar um joinha aqui. E se você gostou muito, muito, muito e acha que isso também pode ajudar outras ETS, então eu te peço que compartilhe esse vídeo com alguns amigos que estão nesse momento passando por algum problema operacional na planta dele e pode ser que o problema esteja relacionado com o A sobre M, o F sobre M, ok? Um grande beijo no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!